Faz um exercício comigo. Imagina você numa tribo há milhares de anos. Você está ali reunido com aquele pessoal, daqui a pouco cai um relâmpago. Você continua fazendo o que você estava fazendo, mas eles se apavorarão, afinal de contas. Aquilo que para você é um relâmpago, para eles é a clara, é a indiscutível manifestação divina, ira, por alguma razão que eles vão discutir ali e saber qual é. De repente, o pajé não cumpriu determinado ritual, de repente a colheita não foi feita de determinada maneira, qualquer detalhezinho que pode ter desencadeado essa ira divina que deve ser aplacada. Então, eles tratarão, né, de resolver esse tipo de coisa para agradar o Deus que jogou o raio e para que a próxima colheita seja boa, enfim. Tudo se movimentava muito em torno dessas crenças que na realidade eram certezas. E aí eu fico pensando, quando alguém percebeu aquilo e viu que não fazia muito sentido, né? E perguntou talvez, vem cá, mas é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é só isso? Muito provavelmente, quem fez essa pergunta deve ter sofrido uma série de consequências, até porque quando você vai evoluindo no tempo, você vai vendo personagens históricos, né, que sofreram consequências da sua inadequação. A inadequação em relação à forma em que todos são colocados, formas de certezas, sejam certezas construídas com o tempo, com a cultura, artificialmente implementadas, mas quando alguém olha para aquela corrente e fala, mas vem cá, é isso mesmo? Geralmente, era no passado, continua sendo, provavelmente será assim no futuro, sofrerá consequências. Às vezes numa família. Talvez você faça parte de uma família que tem uma cultura de pensamento, uma religião. Bom, de alguns anos para cá, né, famílias que pensam de formas politicamente diferentes, imagina uma família de pessoas engajadas na direita e na esquerda. São famílias fragmentadas, pelo menos tem sido assim ao longo do tempo. Quantas famílias brigaram, grupos de WhatsApp de família foram desfeitos, porque afinal de contas você defende político X e eu Y, eu sei a verdade, você não sabe. Eu vejo isso de uma forma muito semelhante àqueles do raio, do trovão, que tinham as suas certezas absolutas. Acontece que desde aquela época das tribos e dos raios e dos trovões, e passando pela Idade Média e chegando na Idade de hoje, as certezas são estimuladas na gente de uma maneira muito eficaz. E isso é contado de alguma maneira no documentário lançado pelo Netflix, O Dilema das Redes, que mostra as redes não como demônios, né? Não como criadoras dos males da humanidade, mas como uma tecnologia, como toda tecnologia, como todo negócio, que quer poder e quer dinheiro. E para isso, os caminhos são infinitos. O caminho mais trilhado pelos grandes CEOs e administradores e criadores das redes é o caminho do engajamento. Manter você preso naquele negócio, seja lá de que maneira for. E quanto menos você perceber essas artimanhas psicológicas para que você esteja o tempo todo engajado naquilo, mais você ficará e mais vulnerável você estará. Num dos momentos do documentário, eles simulam os algoritmos, eles dramatizam os algoritmos a partir de 3 caras que fazem papel dos algoritmos, influenciando um personagem, porque tem ficção no meio do documentário, de um menino totalmente preso na rede e de como, para mantê-lo inclusive mais preso e engajado, vai criando nele uma motivação política, inclusive, e até de alguma maneira conspiratória em relação à sociedade, e como aquilo vai prendendo ele, inclusive no mundo real. Sabe-se nas redes, como se sabe de maneira geral nas ciências psicológicas, que o ódio nos mantém muito mais engajados do que o amor. Quando você, por exemplo, recebe um elogio, uma palavra legal de alguém, você agradece, mas quando você é criticado ou xingado, aquilo mexe mais contigo. E como nesse campo não há uma questão ética, mas há uma questão pragmática de manter as pessoas ali, o estímulo do ódio é fundamental, criando, e esse é outro ponto que se fala no documentário, em quem está na rede, a ilusão de que a realidade é aquela que passa na minha linha do tempo. Fala-se, inclusive, que se você fizer uma pesquisa no Google, fazendo a mesma pergunta, o que é o aquecimento global,
em regiões diferentes, em localidades diferentes, enfim, a resposta vai ser diferente. A simulação da realidade que passa na linha do tempo das redes sociais, ela é preparada para você. Não para te agradar necessariamente, mas para te prender, para te engajar. E não é à toa que hoje nós vivemos no tempo das certezas absolutas. Você imagina, por exemplo, se a ciência, né, acreditasse que tem todas as respostas, ela pararia de evoluir. O que era a ciência há 5 anos, há 50, há 100, há 200? A ciência de hoje, totalmente atrasada em relação ao que será daqui a 10, 20, 30, é sempre um movimento, incluindo as ciências políticas, incluindo as ciências sociais. Todas elas deveriam, pelo menos, evoluir na medida em que a gente vai criando uma abrangência de olhar, de perspectivas, de entendimento, que tem muito a ver com uma questão absolutamente essencial na filosofia, que é fazer pergunta, que é o espanto diante da vida. Todos nós, em algum momento, tivemos esse espanto, essa curiosidade, essa sensação de que eu não sei. E é justamente ela que me movimenta e fez, talvez, com que aquele cara ali da tribo, olhando aquele relâmpago, dissesse, mas e se não for só isso? E se não for uma ira divina? E se for outra coisa? E a partir desse entendimento, acalmasse as pessoas e entendessem que aquilo era um fenômeno da natureza. Mas imagina se todos estivessem o tempo todo blindados e raivosos e convictos daquelas certezas que jamais poderiam ser discutidas, ou no mínimo relativizadas. O que seria da ciência? O que seria das nossas políticas? O que seria de nós se nos prendêssemos às certezas de um passado recente, inclusive? Se hoje nós vivêssemos com as certezas morais, por exemplo, dos anos 40, falei num desses vídeos, né, de mulher não poderia se divorciar, aquela ali é uma desquitada, ou coisas do tipo. Quantas coisas vão evoluindo com o tempo, mas presos nessa bolha, literalmente, a gente deixa de fazer esse questionamento. Não acho que a solução seja, então acaba a internet, desliga a internet. A internet não é um mal, ela traz muita coisa boa, como tudo na vida, depende de como nós usamos. Mas eu acho que antes de qualquer coisa é fundamental para nós, que temos uma visão crítica em relação à vida, ao mundo, sem dúvida, e há muitas razões para isso, mas que antes de tudo a gente tem uma visão crítica em relação a nós mesmos. E nos questione, até que ponto eu estou preso nessas certezas, nessas bolhas artificialmente criadas? Até que ponto eu estou me prendendo a vícios, inclusive? Se compara no documentário, a internet é um vício. Você está preso àquele negócio. Existem, aliás, vários estudos nesse sentido, mostrando a relação de vício com a tecnologia, especialmente nos mais jovens, mas nos mais velhos também. Até que ponto isso está me prendendo a certezas que simplesmente fazem com que eu cancele, delete, exclua o que é diferente da minha possibilidade de diálogo, de pensamento, de discussão. Se você está nesse nível, é porque você está absolutamente intoxicado dessa característica desse novo tempo. A certeza burra, a certeza superficial, a certeza que não aceita ouvir ou se expor a nada que seja minimamente diferente daquilo que você pensa, porque você comprou pacotes. Vai criando em você botões que são disparados, gatilhos que são disparados, sempre quando algo ameaça furar aquela bolha. Então, alguém que pensa diferente, alguém que é diferente, alguém que se veste diferente, seja lá por qualquer razão, esteja certo ou errado, e não é esse o ponto, vai, de alguma maneira, disparar em você aquele gatilho e você reage. Né? Como alguém que está com uma arma na mão e diante de uma mínima ameaça atira. Aquele cachorro que sai latindo porque viu um barulho, aquele gato que sai correndo, são coisas instintivas da gente e que são disparadas na rede social de uma maneira muito cruel. Você consegue se enxergar nesse ponto e fazer a autocrítica de quantas certezas estão te deixando pesado demais? Para encerrar, eu me lembro de um papo, uma historinha que o Rubem Alves contava, eu contei já em um dos vídeos, de uma floresta onde um galo tinha certeza que sempre que ele cantava o sol nascia, e é por isso que o sol nascia. Até que em determinado momento ele perdeu a hora, não cantou naquela manhã, e o sol nasceu da mesma maneira.
Todo mundo tirou sarro, viu que não era isso, que não era porque ele cantava que o sol nascia, e o galo ficou deprimido durante algum tempo. Até que, em determinada manhã, alguém acordou com o canto do galo de novo e perguntou: vem cá, você não se ligou? Você não percebeu a vergonha que você passou antes? E ele disse: olha, antes eu era besta, eu era arrogante, eu era tolo. Eu achava que o sol nascia porque eu cantava. Hoje eu sou poeta e eu aprendi que eu só canto porque o sol nasceu. Que nós sejamos mais poetas, mais crianças, mais filósofos. Não no sentido do filósofo de hoje. O filósofo de hoje é o oráculo, né? Quase o horóscopo. Pergunto para o filósofo como ser funcional, pragmático no meu trabalho, e os filósofos com as receitas prontas. A filosofia é a arte de fazer perguntas. Quem faz perguntas, enquanto caminha, encontra respostas. E ao encontrar respostas, novas perguntas são feitas. Isso vai te colocando, vai te redimensionando no universo. E você vai vendo o seu tamanho diante dos mistérios da vida. E caminha maravilhado, e caminha humildemente. E usa das tecnologias, e usa das redes sociais, sem dúvida alguma, e dá a sua opinião, e tem a sua opinião. Mas assim como uma criança, está aberta à mudança, ao questionamento e ao movimento. Assista o documentário, depois você comenta. Eu acho que traz coisas legais para a gente refletir sobre esse e sobre outros assuntos. Eu posso criticar o mundo e a humanidade, mas se antes a autocrítica não acontecer, tudo isso vai ser só berro, vai ser só latido, inútil e vazio. Tá bom? Um beijo. Fique bem.